Pista. Oi, gente. Bom dia, quer dizer, boa tarde. Hoje é dia 9 de abril, tá? Um dia antes do feriado. Vamos poder ficar em casa amanhã, hein? Feriadão, beleza, tá? Hoje nós estamos aqui... Nem fala. Não aguento mais não ficar em casa, tá? Eu não consigo aproveitar a casa, meu. Hoje nós estamos com um convidado bem especial, o Fernando Oliveira. Ele já veio várias vezes com a gente, já veio falar de azeite, já veio falar na Fernexo Pizzaria, já veio falar de pizza. E agora, finalmente, pela primeira vez, a gente pode chamar ele para falar aquilo que ele faz, que é o main business dele, que é padeiro e confeiteiro, tá? E junto vamos estar com o Rosivaldo, que também está com a gente há um bom tempo. Esses todos vocês já conhecem, a gente já está acostumado, né, com o Rosivaldo também por causa da feira. Então vamos lá. Esse é um programa do Encontro Internacional de Padeiros Confeiteiros Artesanais, uma feira que vai acontecer dia 8 e 9 de setembro, lá no Promagno, aqui em São Paulo, junto com a Expo Pizzaria e o Street Food Expo. As inscrições são gratuitas para quem é do setor e já está aberta em eipca20.com.br. Então, repetindo, eipca20.com.br. Hoje nós vamos debater com o Fernando. O Fernando trabalha bastante com chocolate também, ele vai falar um pouco de chocolate, mas Sim. Hoje eu vou começar contando sobre isto aqui. Isto aqui é o seguinte, nós estamos na Páscoa Judaica, que está quase calhando com a Páscoa cristã, certo? Com a Páscoa cristã. E na Páscoa Judaica se come um pão ázimo que se chama matzah. Eu resolvi tentar fazer um matzah, viu, Rosivaldo e Fernando? E foi uma lástima, porque eu entrei procurei na internet a receita e encontrei 6 receitas. As 6 são iguais. Alguém escreveu e o resto copiou. Porque é igualzinha, o modo de preparo é idêntico. Aí eu peguei lá, tá em xícaras, né? Eu converti em gramas mais ou menos e deu assim para quem trabalha com confeitaria, tá? 100% de farinha, 25% de água, 15% de azeite e sal a gosto. A página não está carregada, não está aparecendo nada. Não tá? Eu vou ter que começar tudo de novo. Pera aí, gente. Então, pera um pouquinho só. Não, mas então tá na página do... Esse tá na página do... Deve estar na JSK. Depois eu jogo para a manutenção. Não tem nada aparecendo. Não? E a cluster não está entrando aqui. Não tem mais. A cluster está desligada. Esqueci. Gabriel. Pera um pouquinho, gente. Nós estamos com um problema técnico. Pera. Ele achou. O quê? Achou? Quem achou? O Gabriel. Fala o nome. Achou? Gabriel, achou a gente? O Gabriel tá do teu lado aí, o Rosivaldo. Ele tava, né? Ele foi lá pro fundo. Entrou, Patrícia? Gabriel. Então, continuando, gente. Entrou. Bom, esse é o pão ázimo, como eu estava dizendo. Depois eu vou editar o filme que eu tenho gravado aqui. Esse pão ázimo eu peguei 6 receitas, as 6 são iguais, alguém copiou, tá? E na receita diz 100% de farinha, 25% de água, 15% de azeite e, uma colher de sobremesa de sal. Ficou salgado, pacas, mas então sal a gosto. Mas aí eu pergunto para vocês dois, que eu tive uma grande dificuldade. Dá para fazer uma massa com 25% de água só? Vamos começar com o Fernando. Só para a gente matar esse tema aqui, Fernando. Dá para fazer com 25% de água? Não, realmente é uma massa bem mais dura, né? Você falou que foi água, 25 e azeite, né? 15, azeite 15. 15, que vai dar aí 40%, né? De líquido, mais ou menos aí, né? Contando com azeite. É uma massa bem dura, acaba sendo mais uma massa de biscoito, né? Biscoito, né? Do que uma massa realmente de pão, que é a característica desse tipo de pão, que são os pães flatbreads, né? Que são pães chatos, que foram os primeiros pães que surgiu, porque não tinha ainda a fermentação natural, então foi esse um dos primeiros pães, né, a serem feitos aí pela humanidade. Qual que é a história desse pão daqui? A história é que quando os judeus foram libertados do Egito, eles tiveram que sair correndo, não tiveram muito tempo, então não deu tempo de fermentar. Tanto que na receita fala que eu não posso demorar religiosamente, não pode fermentar nada, tá? Ele falou que eu não posso demorar mais do que 18 minutos entre fazer a massa e jogar no forno para não deixar fermentar, Sim. Tá? Agora vamos falar com uma parte técnica aqui com vocês dois que manjam, eu não muito, mas 25 não rola. O que você sugeria? Eu vou testar isso semana que vem de novo. Quanto eu ponho de água? Uns 40 e boto uns 15 de azeite? Quer falar primeiro, Rosivaldo? Não, pode falar. Não, fala você, Fernando. Depois o Rosivaldo dá o boteco.
Então, a gente precisa tomar cuidado, porque se colocar muito líquido, né, acaba perdendo a característica desse pão, que realmente ele é mais sequinho. Lembram ali uma bolacha, né? Água e sal. Aquelas de água e sal. Ela lembra muito a característica, né? Ela não tem fermentação. E se você trabalha com mais líquido, você acaba desenvolvendo mais o glúten e você vai ter dificuldade para você poder abrir esse pão, né? Então, esse pão que não leva fermento, realmente a massa é mais dura. Mas eu trabalharia aí com 45, 48%, com talvez. Azeite e água. Isso, entre água e azeite, aí chegando aí 48%. Que aí já fica uma massa razoavelmente boa para poder trabalhar, né? E depois dá um descanso nela, certo? Porque essa massa, quando você trabalha, ela é muito dura. Para você abrir, acho que você teve a grande dificuldade, né? Tive. Abrir com rolo, na mão não dá. Rosivaldo, 45 tá bom? Podemos dar receita com 45%? Então, o Jairo, nesse caso aí, eu estava aqui pensando um pouco, como é uma receita tradicional, ela realmente é muito dura. O segredo aí talvez seja no sal. O sal, ele atrapalha muito você sovar a massa, né? Como é uma massa que ela tem poucos ingredientes, o ideal seria você fazer uma massa e deixar o sal para o finalzinho dela, porque não vai ter um problema de esquentar a massa e de repente atrapalhar chegar no ponto final dela, é o que eu faria. E subiria para 45% com certeza. Tá. É isso? Então, assim, só para encerrar, repetindo a receita, se alguém quiser tentar fazer essa, se chama matzá ou pão ázimo, tá? Eu assei com 220 graus num forno profissional turbo, tá? A receita dizia no máximo da temperatura, ó, receitaça, liga no máximo da temperatura. Beleza! Aí deixa 3 minutos de um lado e 2 minutos do outro. Bom, não funcionou. Eu deixei a 220 num forno turbo bom, que o Rosivaldo conhece, que já trabalhou aqui. Um forno turbo bom. Precisei deixar 5, 6 minutos de um lado e 3 minutos do outro, tá? Então, se alguém quiser, vamos abrir um desafio para quem quiser. Tentar fazer uma matzá é difícil mesmo, Sim. tá? Vamos lá, a receita que nós estamos propondo é o seguinte: 100% de farinha, depois eu vou escrever na legenda. 30% de 30% a 33% de água e 15% de azeite. Quem não quiser usar azeite, pode usar uma manteiga, usa uma manteiga boa, tá? Sal, a receita original diz para usar uma colher de sal de sobremesa, mas ficou muito salgado, então sal a gosto e como o Rosivaldo falou, no fim. Bom, feita a introdução, Fernando, se apresenta. O Fernando é um confeiteiro, é um padeiro confeiteiro, tem uma escola bem conhecida, tem um programa de televisão, já trabalha há um bom tempo com isso, tem uma escola lá em Valinhos, Vinhedo, não é Valinhos? Vinhedo. Tem uma escola em Vinhedo, já foi com o Rosivaldo e com o Beltrame, acho que o ano passado, né? Participar da competição de chocolate lá na China, e eles estiveram os 3 juntos lá em Wuhan. Não, em Xangai. Não, tá. A gente passou a ficha errada aí, peraí. Bom, tá aí. Fernando e Rosivaldo. Fernando se apresenta, Rosivaldo vai falando com ele. Vai lá, Fernando, fala aí. Bom, eu tenho já 25 anos de experiência aí no segmento de panificação e confeitaria. Comecei no fundo de padaria. Como antes todos os padeiros começavam, né? Que eu acho que ali se fez bastante padeiros bons. Podia começar a trabalhar cedo. Hoje, infelizmente, a lei não permite. Eu acho que isso atrapalha um pouco, né? Aí a juventude, a adolescência, até essa crise de novos padeiros que estamos passando, que não tem tantos padeiros que começam ali realmente no fundo de padaria, porque o jovem com 18, 20 anos, ele já está mais esperto, ele não quer saber de fundo de padaria. Trabalhar sábado, domingo, né? Então tem mais informação, tem mais opções. Então eu sou dessa época que podia começar a trabalhar cedo, então trabalhei muito tempo no fundo de padaria, supermercado. Depois trabalhei durante 9 anos na revista Padaria 2000, como a revista do segmento de panificação e confeitaria. E depois eu resolvi trabalhar com consultorias, viajei o Brasil, e há 2 anos eu montei a minha escola aqui, né, a Escola do Padeiro e Confeiteiro, que fica localizada em Vinhedo, que são cursos práticos, são cursos mão na massa, no máximo 10 alunos por turma. São cursos de 1, podendo chegar até 4 dias. Não são cursos longos de 1 mês, porque a gente faz por módulos. Então o aluno tem essa opção de vir, passa uma semana, faz um módulo, de volta pratica,
voltam até aqui na escola, faz o segundo módulo, então os cursos práticos. Então ficou o convite aí para quem está assistindo aí, quando passar essa pandemia e voltar tudo ao normal, que a gente não vê a hora, né? Isso não é uma pandemia, eu estou chamando de pandemônio. Passa, né? É um pandemônio isso. Não passa, a gente, a escola a gente parou, tinha vários cursos já confirmados, tivemos que parar, né? Para seguir aí toda a regulamentação, então estamos procurando ficar em casa, desenvolvendo novas receitas. Às vezes eu venho aqui para a escola, hoje eu estou aqui na escola, porque tem que alimentar o Levan, tem que fazer as coisas, né? Tem que organizar, a gente tem alimentos aqui, então para poder não perder também mais, né? Você falou uma coisa interessante, né? Não sei se vocês viram o filme que eu coloquei no Facebook essa semana, que eu matei mais um Levan, né? Então você tá falando aí de alimentar o Levan, e eu achei meu Levan aqui embaixo, que puta, a Patrícia entrou agora, a gente foi fazer o pão aqui, ela falou, tá cheirando esse Levan maldito ainda aqui, meu. Não me fala de Levan, não me fala de Levan. Então, como armazena o Levan, né? Sempre eu falo, eu não costumo alimentar meu Levan todo dia, eu alimento meu Levan cada 3 dias que eu alimento meu Levan. E eu tenho um Levan específico aqui na escola, que é o Levan que eu uso apenas pro panetone, que eu alimento ele a cada 3 meses, né, que eu alimento ele. Então, como eu guardo ele, é que determina essa conservação longa. Vou até pedir para minha esposa pegar para mim, né? Fica na geladeira. Amarrado. Fica na geladeira. Fica na geladeira, só que daí tem o jeito que você amarra. Eu não coloco simplesmente ele no pote, né? Porque o fermento ele é como uma esponja. O que tiver dentro da geladeira, ele acaba pegando todo o aroma, o sabor. Então, se você só coloca no pote, ele acaba perdendo. Eu deixo o meu pro panetone assim, ó. Legal. Ele é amarrado, tá? Esse aqui, ó, só apertar ele já tá macio, porque já perdeu a força. Já tem 2 meses que eu alimentei ele. Então, o que eu faço? Eu coloco ele dentro desse plástico, dentro de um tecido, também uma seda por dentro, e amarro e alimento ele a cada 3 meses, porque é um Levan que eu uso específico para panetone, só nos cursos de panetone, massas doces. Então, eu tenho 3 tipos de fermentos na escola, o líquido, o duro e esse que é só para panetone. Legal, vamos combinar um dia, o Rosivaldo, vamos pegar, deixa eu poder sair, pega o carro, a gente vai lá e vamos fazer um programa só de fermento, porque tem, eu peguei um livro também, eu estava lendo, eu não manjo muito, mas tem 400 e tipo, tem com sabor, tem o líquido, tem o mais duro, tem agora que você está me falando de... Mas tudo bem, vamos marcar um dia, mas vamos falar aqui, que a Patrícia está aqui atrás mostrando o papel assim, é Páscoa! Então, Rosivaldo, vamos lá, é Páscoa, vai falando aí. Olha, primeiramente, Jairo, boa tarde de novo aí, que estava ruim aí no começo nossa transmissão, e agradecer ao Fernando Oliveira aí, por estar hoje com a gente e dando essa aula para a gente aí de Levan e de Páscoa, junto com o Jairo, tá muito legal mesmo. Obrigado, viu, Fernando? Obrigado também. Quando eu precisei da tua ajuda aí, ele emprestou a escola para a gente por 2 dias lá em Vinhedo, eu e Fabrício e mais o Wellington, nós trabalhamos lá. Acho que nunca pagamos para ele lá nada, né? Então, fica a dívida para sempre aí, né? Sobre a Páscoa, nós somos cristãos, a gente está acostumado a fazer a panificação voltado para colomba pascal e alguns outros produtos. Eu acho que ainda falta muito para a gente fazer variedade na Páscoa. Já que o assunto nosso hoje é sobre a Páscoa e nós somos da área de panificação, e o debate nosso aqui, Fernando, na verdade é para que a gente chegue a fortalecendo cada vez mais a panificação artesanal, tá? Então, o que eu te peço aí, pergunto para você, é o que vai ter de novidade para a gente aí nos próximos meses, no próximo ano, de produtos para Páscoa aí na tua escola. O que você tem para falar para a gente aí da Páscoa? Então, realmente, né, a Páscoa nossa, na panificação, é muito fraca. Quando você fala em pão, a gente só lembra da colomba pascal, que no Brasil, muitas vezes, é para reaproveitar uvas passas, frutas cristalizadas, às vezes a pré-mistura que sobrou do panetone, e as empresas reutilizam para fazer a colomba, né?
Porque as massas são muito parecidas. Se você pega o panetone e a colomba pascal, na Itália a massa é muito parecida, o processo, só a colomba que vai uma cobertura por cima. Mas é muito além, né? O Brasil, quando fala só chocolate, ovos de Páscoa, mas na Europa, né? A minha formação é na Europa, eu vejo que eles tratam o pão muito mais até do que o chocolate. Tem um chocolate, mas tem uma variedade muito grande de tipos de pães. Eu até selecionei alguns pães que eu já até fiz, né? Na época que eu trabalhei na revista, que sempre a gente procurava trazer, e agora para o ano que vem, esse ano a gente não conseguiu planejar nada para Páscoa, né? Até por causa dessa pandemia, essa dúvida, então não ia dar, né? Infelizmente, mas eu espero que o próximo ano aí as pessoas consigam voltar mais fortalecidos, e sempre a gente coloca cursos pelo menos 3 meses antes, né? Então, assim, começar a falar em janeiro já de Páscoa, para as pessoas se programarem. Agora, na última viagem que eu participei do Mundial do Pão, eu sempre compro bastante literatura. Eu encontrei um pão muito gostoso lá, e também um livro que é um pão que chama Muna. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Ele é um pão tradicional espanhol, mas a origem dele é da Argélia. Nossa. Então, esse pão, ele é redondo, né? E a característica desse pão são laranjas. Então, ele é feito uma pasta de laranja e depois colocado nessa massa doce, tipo uma massa de brioche, com bastante gotas de chocolate. Eu fiz essa receita, fica muito gostosa, muito saborosa, uma receita simples. Você pode pegar uma receita de brioche, colocar gotas de chocolate, mas a característica dele é a pasta de laranja, né? E não é a essência, né? A gente está falando de panificação artesanal, a gente precisa começar a trabalhar também com os aromas, as essências naturais, não simplesmente você pegar aquele que vem no potinho, que eu já usei muito, né? Mas aí não é artesanal, né? Se você usa o potinho, você está indo para o lado um pouco industrial, né? Você está usando coisas industrializadas. Não é que não pode usar, né? Mas não faz sentido, né? Sim. Se você quer trabalhar numa linha artesanal, você tem que preparar a sua própria essência. Eu preparo uma essência de laranja, com a laranja inteira mesmo, cozinho ela 3, 4 vezes na água, com casca e tudo. Depois eu processo ela, coloco para cozinhar com açúcar, mel e faço a minha própria pasta de laranja bem concentrada, com a casca mesmo. Então eu cozinho ela várias vezes para poder retirar esse amargor que fica da laranja, né? Então fica muito bom. Então esse pão é Mouna, Muna. Muna. Ele tem uma característica da palavra francesa, né? Mas na Espanha também é conhecido como Mona, M-O-N-A. É só lembrar de Mona. Mona. É que o espanhol lê, ele não fala o francês ou o inglês, ele lê a palavra e usa a mesma palavra como está escrita. Então, se for woman, por exemplo, ele vai falar woman. Ele não está preocupado com a pronúncia certa. Então, se tiver escrito Mona, ele vai falar Mona, né? Mona. Aí abrevia Mona, né? Mas vale a pena o pessoal aí pesquisar a respeito desse pão, que é um pão muito, muito gostoso aí. É um dos pães que eu acho que para o ano que vem as pessoas podem colocar, né? Aí na Páscoa. Tem também um que é mais famoso, que aquele o inglês meu é péssimo, peço desculpas, mas faz que nem o espanhol, lê o nome certinho. Hot Cross, H-O-T, aí C-R-O-S-S. Então, é uma cruz quente, Hot Cross. Exatamente. Ele é muito comum na Inglaterra, né, nessa região. É um pão aí, eu vi vários padeiros ali da parte da Inglaterra colocando agora nessa época do ano, que ele é um pão redondinho, né? Ele é um pão redondo e a cruz é feita com água e farinha. Então você faz uma pastinha com água e farinha. Então você faz essas bolinhas de massa doce, normalmente tem uvas passas, bastante especiarias, faz essa cruz por cima do pão na hora de levar para assar
Então, o que acontece? Essa massa, ela vai corar e essa cruz, ela fica branca. Essa cruz, ela fica bem clarinha, porque não tem açúcar, é só farinha e água. Então, é um pão já mais conhecido aí. Não sei se o Rosivaldo já chegou a fazer esse pão. Não. Esse não. Ele é um pão que vale a pena, um pão mais conhecido, né? Tem até uma história que conta aqui, eu deixei aqui, porque é de casca, chegando a idade. Ele é de casca, ele é sem casca, ele é o que? Ele é mole, Ele é um pão macio, pão doce, tá? Ele é feito com frutas, ele tem essa cruz que é para marcar a respeito da Sexta-feira Santa, né? Ele é muito tradicional no Reino Unido, na Irlanda, Austrália, na Índia, Canadá, Nova Zelândia, nos Estados Unidos também. E esse pão, ele marca o fim da quaresma. Então, esse pão é muito legal, hein? É muito... Você vê como que é cultura, né? E o legal é que a cruz representa a crucificação de Jesus, né? E as especiarias dentro significa as especiarias usadas para embalsamar ele. Olha... O Bispo deixa só falar, mandar um abraço pro Luiz Farias, que ele entrou aí, ele tá assistindo um pouco. Ô Luiz, vamos ver se a gente faz alguma coisa com você também, vamos bater um toque, tá? A quaresma acaba hoje, né, gente? Isso mesmo. Ô Fernando, que legal isso daí. Na China o pessoal não tem tradição de comemorar Natal, nem Páscoa, mas comercialmente eles também não são bobos, né? Então eles é verdade. Então eles colocam aquilo como se fosse parte do comércio. Também, na verdade, é parte do comércio, né? Então nós temos lá na China um pão tradicional, que é para essa época também, que é o pão rei de chocolate. Ele é parecido, ele é redondo também, igual esse que você comentou. Sim. É feito uma crosta por cima de gema de ovo pura, né? E depois é polvilhado uma farofa de cacau por cima. É um pão excepcional, por isso que ele é chamado pão rei de chocolate, porque lá eles fazem 4, 5 tipos de pães de chocolate e esse especificamente fica para Páscoa, que como eles não têm tradição de Páscoa lá, então eles colocam nas padarias esse pão rei de chocolate e na verdade ele vai à base de creme de leite fresco. E o que é interessante você comentar esse assunto, eu sei que a Patrícia quer falar mais um pouco da história da Páscoa, mas é interessante, Fernando, a gente trazer para o próximo ano aí um legado melhor de Páscoa, você não acha? Trazer mais isso, você tem muito contato na televisão, na revista lá com o Pedro, né? A gente aqui do nosso lado, a gente dá uma força, porque nós estamos, desde que eu comecei confeitaria e padaria, em 89, 90, até foi com a turma do seu Luiz Farias lá na Gradina, né? A gente trabalha com a Colomba Pascal. E a Colomba Pascal, ela já saiu de moda há muitos anos, não tem mais o que fazer com a Colomba, né? Você quer dizer moda ou tem tradição? Porque ela não tem muita variação, é que nem como é o nome? O Panetone. É Panetone, é isso? Cadê? A Colomba já não tem mais o que fazer com ela. Sinceramente, eu, na época de Gradina, eu tô falando de 25 anos, quando eu fazia curso na Gradina de confeitaria. Você fazia aquela pombinha, apertava aqui o bichinho dela, uma cerejinha no olho dela e açúcar por cima. Nós não reinventamos até hoje a Colomba Pascal. E é um produto muito difícil, porque ele, por ser mais baixo, né? Então ele resseca mais rápido. Para fazer uma receita artesanal de Colomba, é algo quase que impossível. Não aguenta muito tempo, né, Fernando? Sim. O problema também dessa questão da conservação, foi um assunto bom que o Osivaldo lembrou, é que a gente está falando também dessa panificação artesanal e da Páscoa. Eu sempre falo que a gente precisa respeitar características de cada pão. Não adianta você pegar uma Colomba Pascal, que ela é macia, e a pessoa querer fazer, não, o meu produto vai ser 100% de fermentação natural. Se você não souber trabalhar 100% de fermentação natural, você vai ter um produto seco, porque a fermentação natural tem essa característica. Azedo. Você vai ter um produto azedo, que não é característica da Colomba. Tem que ser doce, então, não é simplesmente tirar o fermento biológico e você colocar a fermentação natural.
Por isso que eu falei que o meu, eu deixo para panetone, é um específico. Então, assim, eu cuido desse panetone, aliás, desculpa, esse levain, o ano todo, para quando eu começo a trabalhar aqui na escola com panetone em agosto, eu tenho um fermento já bom, com as características de aroma, de acidez. Então, tudo isso atrapalha a conservação. Então, não é porque é artesanal que precisa ser 100% de fermentação natural. E tá descontrolado esse negócio do levain, né? O pessoal tá torto à direita, eu vejo toda hora no Facebook, né? O cara me falando, ele posta lá que tem 70 horas de fermentação, 42 horas, eu não sei para quê. Porque a fermentação de longa, que é de 12 horas, já é o suficiente para qualquer coisa. Então, a pessoa, e tem limite, né, Fernando? Porque nem tudo, que nem uma baguete francesa, ela não é a base de levain. Levain é o pão italiano, então a baguete francesa você pode colocar um pouco de levain líquido, mas é pouca coisa, ele não predomina. Agora, isso que você falou é importante da colomba, você mantém a colomba tradicional, eu acho que é legal manter a tradição. Sim, mas sem dúvida. Reinventar outros produtos que a gente não fique preso, né? Trazer esse pão que você falou aí, o que vai a cruz por cima, o Mona, né? Trazer o pão rei de chocolate, a gente fazer pelo menos uns 8 tipos de pães a mais para Páscoa não ter só ovo de chocolate, ovo de colher, que parece que a Páscoa se resume em ovo de Páscoa. Exatamente. A colomba já apagou de vez, então fica só ovo de Páscoa, ovo de chocolate. É porque as pessoas em casa, na verdade, também é muito mais fácil você trabalhar com chocolate do que trabalhar com pão, né? Embora tenha a sua dificuldade, mas você tem menos variáveis, pelo que me parece, né? O pão você tem muito mais ingredientes envolvidos e muito mais processos que você não consegue enxergar e fica um pouco mais difícil, e o valor agregado, né? Por quanto você consegue vender um pão e por quanto você consegue vender um ovo. O que eu sugiro é a gente fazer um pão em forma de ovo e uma colomba em forma de chocolate. O que depende da tradição, é assim, eu gosto, não é que eu gosto de mudar a tradição, não é isso, mas eu sou super favorável a coisas novas. E as coisas novas só pegam se você repete durante 15, 20 anos. Então, legal, vamos fazer um Mona desse, vamos tentar fazer um negócio desse pegar. Eu preciso fazer, eu não, porque eu não sou de expressão, mas o Rosivaldo precisa fazer, você precisa fazer, o Beltrame precisa fazer, o Luiz Farias precisa fazer, o Fabrício precisa fazer, alguma fábrica grande precisa convencer e começar a fazer, aí daqui a 10, 15 anos vira tradição. E o melhor exemplo que eu dou disso é o Chester no Natal, lembra? A questão de uns 20 anos atrás, o que é Chester, né? Hoje tem gente que não tem peru, é Chester. E nem sabe o que é Chester, nem eu sei o que é Chester. Mas é Chester, entendeu? Sim, eu acho que nem você levantou de criar produtos, eu acho que o que falta, eu estava até conversando ontem com uma amiga Celi, lá de Curitiba, uma padeira, grande padeira, e ela gosta muito de resgatar a panificação, o nosso pão. A gente estava falando a respeito do pão nosso, né, do nosso pão. O nosso que você fala do Brasil. No Brasil, quando a gente fala de panetone italiano, a colomba italiano, a Muna Argentina, vai. espanhol, da Algéria, o Hot Cross ali da Inglaterra e do Brasil, né? Qual que é o nosso pão de Páscoa? Colomba Pascal. Né? Colomba Pascal. É uma feijoada. Então... Stollen, Colomba Pascal e Amsterdã, né? Que nem é do Brasil, né? Isso, então não temos um produto do típico, né? Eu acho que os padeiros, né? Que acho que a gente poderia se unir e criar um produto de Páscoa, não só de Páscoa, mas também para o Natal, mas com as características do Brasil, que isso fosse levado trabalhado há longos anos para realmente se tornar umas características. Você tem alguma ideia para isso? Eu acho legal, a gente pode fazer isso na feira, começar a dar essa sugestão. Mas você tem alguma ideia? Não pode esquecer do... pode falar, Fernando. Não, eu acho que tem que trabalhar com os nossos ingredientes, com a nossa cultura, né? Como surgiu o pão no Brasil, pegar referências, ingredientes e trabalhar em cima, não um ingrediente típico de uma região do Brasil, mas qual que seria o ingrediente que abrange o Brasil inteiro? Talvez milho, mandioca, sabe? Criar alguma coisa com essas características.
Mandioca é legal. Olha só, e para fazer, como é um pão, a gente tem que fazer pão doce para Páscoa, não dá para ser pão salgado, né? Sim. Não pode esquecer do cumaru do Fabrício lá, que é a baunilha da Amazônia. Não, isso é totalmente nacional. É verdade, não, é sério, Rosivaldo. Não, mas não é verdade, dá o cumaru você não pode parar para pensar. Realmente é, se nós temos uma baunilha que é nossa e tem um nome que é cumaru, tem que usar, eu concordo plenamente. Tá certo aliás, que as pessoas vão associar o gosto de baunilha, porque é muito parecido, né? Mas vai fazer o quê? Eu faria, Fernando, até vou dar uma dica aqui, a gente vai se encontrar depois, vamos bolar esse pão aí, que eu acho que é uma boa ideia para a próxima etapa nossa daí. Um de Páscoa e um de Natal. Nós temos muitos produtos da Amazônia, mas muitos. Eu tive em Belém do Pará e lá o produto de linha deles, o top de linha deles lá é o cumari, você conhece? É uma fruta chamada cumari. Então, o cumari para eles é o top das frutas, né? E eu tomei o sorvete, comi o bolo, tudo cumari, trouxe aqui para casa, né? E vou te contar, rapaz, é algo espetacular. Dá para fazer um pão assim magnífico com produtos da Amazônia, levando produtos do Brasil para fora. Você consegue fazer isso? A gente estava falando aí, que você levantou a respeito do cumaru, tem uma história bem legal. E quando eu conheci, né, o cumaru, a primeira vez que eu ouvi falar foi numa viagem que eu fiz para Paris em 2008. E tem um mercado muito famoso que é o Grand Serry. É como se fosse a Casa Santa Luzia de São Paulo, né? Ela que tem de tudo. E lá eu conheci e estava escrito Fava do Brasil. Nossa. E lá eles conheciam como Fava Tonka. Eu falei, nossa, mas eu não conheço isso, não conhecia realmente isso. Eu comprei lá, trouxe para o Brasil e comecei a pesquisar esse produto. E na época já tinham casas, confeitarias trocando, casas famosas, Pierre Hermé, da Ladurée, da Fouchon, trocando algumas receitas baunilha por cumaru do Brasil. Então eles usavam muito o Brasil. Você sentiu diferença no gosto? Sente. São coisas distintas, né? Ele é aromático e tudo mais. E que os chefes começaram a fazer? Eles perceberam que a baunilha estava caindo e valorizando muito os produtos do Brasil. Porque daí os profissionais começaram a criar entremê com o nome de Brasil, trabalhar com manga, com abacate, com coco. Açaí. E alguns chefes mais tradicionais começaram a falar que o cumaru ou fava tonka era cancerígeno, né, em grande e tal. Para quê? Para cair, né? E quando eu fui participar da Copa do Mundo de panificação em 2016, algumas criticaram, porque eles falaram, mas é proibido, né, não pode, porque é cancerígeno. Mas são coisas que foi colocada na mídia na França justamente para cair o uso, né? E com isso, eu lembro que eu fiz uma viagem em 2014, eu cheguei a pagar 1 quilo da fava cumaru lá em Manaus, 1 quilo, R$50. Hoje você não paga em 100 gramas, eu acho, R$50. Deve ser mais caro aí. Nossa. Você vê como que teve a valorização, né? Meu Deus, e agora? Puxa vida, hein? Muito, muito caro, hein? Tá muito caro, aumentou bastante. Mas é uma ideia, viu? É assim, eu topo. Vocês toparem aqui, eu não dou. Se for pra andar piteca, eu quero creme, tá? Eu adoro creme de baunilha, pode ser de cumaru, tá? Mas a ideia eu acho legal, podemos lançar, cria o pão, põe o nome e a gente fala. Começa. Eu até brinquei falei pro Rosivaldo, né? Que o único pão que eu consegui fazer legal mesmo é ralar. Ralar é um pão israelense. Eu falei, não vou vender como ralar, se for vender, vou vender como pão da Terra Santa. Você põe o nome e a gente começa a tentar divulgar esse negócio e pega. Claro. Se você insiste, eu digo a gente porque nós estamos conversando sobre isso. Se cair no gosto de alguém famoso, explode. Eu acho que assim, Fernando, nós temos como obrigação, eu digo isso porque muito mais a gente sabe que é carente. Você que foi lá para fora várias vezes, participou de campeonato, Eduardo Beltrame, o Luiz Farias, o Shimura, né? O Johannes, que vai participar a semana que vem com a gente aqui, a gente sabe o que tem lá fora, tá? A nossa padaria, ela é muito carente, mas muito, absurdamente carente. Não adianta a gente falar,
mas o Rosivaldo está falando demais porque ele está achando que sabe alguma coisa. Não, na verdade eu não sei. Eu estou dizendo que o que eu vi lá fora foi mais do que o que ele... Para você ter uma ideia, a nossa variedade de pães na China é 800 pães recheados. Isso pães que eu manuseei para padaria no dia a dia. Então existe muito mais. E a China, apenas 6% da população consome pão de padaria. Então tu imagina, 6% da China. Imagina que esse povo começar a comer pão. Então, para ter uma ideia, se 6% já faz um estrago dele, tem 800 pães. E o que eu busco aqui, Fernando, junto com a gente, junto com você, que sei que é um cara muito inteligente, aberto a novas ideias, é que a gente venha trazer para o Brasil todas essas coisas, porque depende da gente. Não é todo mundo que tem condição de ir lá fora ver uma outra vitrine, conhecer outro padeiro bom, um cara que conhece bem, mas aqui, o que a gente precisa fazer é um produto nosso, igual você falou, que pode encabeçar isso daí e levar adiante esse assunto, porque aqui no Brasil a pessoa pega uma massa de pão doce, e eu sei, Fernando, eu trabalhei 5 anos na Anaconda, como técnico de panificação, né? Inclusive o senhor José Manuel aqui é um dos próximos entrevistados também, que é o gerente da Anaconda. Olha só, aqui a gente vê o pessoal pegar uma massa de pré-mistura de pão doce, Fernando, e desse pão doce ele faz toda a linha de pão da padaria. Toda a linha de pão. Ele pega ali o pão doce, ele faz desde o sonho até o pão dele, o pão de semolina, que não vai semolina. Sim. Não, semolina. Eu fui em lugares que eles fazem o croissant com a pré-mistura de pão francês. Pega o pão francês, põe açúcar e margarina e vira croissant. Isso é um absurdo. Então, o que a gente vai fazer agora é trazer esses pães aí, especialmente começando pela parte do tradicional, que é o Natal e Páscoa. Natal e Páscoa, né? Que a gente tem que ter o nosso dever de casa, que é trazer panificação nova, né? O Brasil é um país novo ainda, né? A gente fala na panificação, até por isso que a gente não tem essa cultura, pães tão tradicionais, e acabamos por influência da Itália, da França, de Portugal, não tendo uma identidade, uma característica, né? Porque quando eu estive na Itália ano passado, o moinho tem a idade do Brasil, quer dizer, o Brasil não existia, os caras já moíam trigo lá, né? Então, havia uma distância muito grande de informações, mas hoje com a tecnologia se aproximou tudo muito isso, então se igualou. Eu acho que agora está na hora do Brasil, primeiro, os brasileiros, né, acreditarem no padeiro. A gente precisa mostrar que o brasileiro sabe comer pão. Muitas vezes acabamos valorizando muito pessoas profissionais de outros países porque tem um sotaque, ou porque veio da França, ou porque veio da Itália, e não valoriza o brasileiro, né? Em si, aquele que sabe fazer o pão, e acaba muitas vezes, eu vejo, pagando muitas vezes mais caro num curso por um profissional que fala oui, né? Do que um profissional que fala uai. Então, fala porta como eu, né? Porta, então, tem que ter essa valorização. Isso, tem que ter essa valorização. Acho que o brasileiro, primeiro, precisa dar valor ao que é nosso, cobrar das empresas, dos moinhos, das empresas de pré-misturas, das empresas de equipamentos, para fornecerem produtos de qualidade para a gente. Eu quero um produto assim, eu quero isso, para a gente criar embalagens para Páscoa, produtos para Páscoa, e crescer e mostrar o que é o Brasil lá fora, né? Mostrar que a gente sabe fazer pão. Eu estou até colocando esse desabafo, e quando eu fui com o Johannes, né, que vocês vão entrevistar, eu fui participar do Mundial do Pão, eles não estavam nem aí para o Brasil, porque eles achavam que o brasileiro ia só para poder participar. Eles só começaram a perceber o Brasil quando eu comecei a entregar os produtos, que aí eles começaram a olhar para o nosso box diferente, né? E quando eu acabei a competição, a equipe da Bélgica, que ficou em 4º lugar, veio conversar comigo e falou: foi inacreditável que vocês fizeram sem treinamento, com pouco treinamento, né? Com pouco incentivo,
em um curto tempo, né? Então eles falaram, o Brasil é um país que tem chances de se tornar uma potência, como aconteceu na panificação. O Rosivaldo pode falar melhor do que a China, né? Do que o Japão, que são melhores hoje do que a França. Então quando você fala em pão, a França já ficou para trás há muito tempo, né? Hoje Japão, China, Coreia são os atuais campeões mundiais. O que eu participei foi o Japão. A Copa do Mundo que eu participei junto com o Eduardo e o Carlinhos, foi a Coreia, né? Então você vê a China esse ano que ganhou também. Você vê essa mudança. Edu, deixa eu aproveitar. Fernando, deixa eu aproveitar o gancho, já que você está falando nisso, que é uma coisa que é bem interessante. Eu conversei isso com o Rosivaldo outro dia, até com o Fabrício também. Que eu fiz um curso de pizza e fiz com o professor Wilson lá do Senai, uma aula só, e depois quando o forno chegou aqui, ele veio aqui para a gente testar o forno, para explicar mais ou menos como funciona. E uma coisa que me chamou bastante atenção, ele era o treinador da equipe de panificação do Senai lá da Barra Funda, tá? Uhum. Explica para as pessoas, porque isso é uma coisa que é difícil as pessoas entenderem, o que é, você falou agora, por falta de treinamento, com pouco treinamento. Explica para as pessoas o que é esse treinamento e como funciona, porque a maioria das pessoas acha que chega, pegar farinha, bater, dar uma olhada, ter uma noção de ponto de véu, vai que eu não consigo acertar, e faz o pão e faz modelagem, tá lindo. Eu falei, mas o teu tá lindo, mas 800 estão lindo. Aonde está o diferencial? Sim, que nem eu tive chances de participar de 3 competições mundiais de confeitaria, que é uma estrutura gigantesca, a Copa do Mundo de Panificação e o Mundial do Pão. A Copa do Mundo de Panificação eram 3 padeiros para fazer viennoiserie, que são as partes de croissant, pães rústicos, que são as baguetes, e a peça artística. Então eram 3 padeiros que eu tinha quando eu fui o coach da equipe. Essa competição que eu participei, que foi a Mundial do Pão, era um padeiro para fazer o que os outros 3 faziam no mesmo tempo. Ou seja, eu tinha 10 horas para fazer a escultura de pão e fazer todo o regulamento que a competição pedia, né? Então, não é assim, eu vou lá e vou fazer o que eu quero. Então, quando você entra para participar de uma competição, você tem um regulamento. Então, eles falam, você tem que ter... Vou citar alguns exemplos aqui dos produtos, porque no total são mais de 10 tipos. Croissant. Você tem que entregar 10 croissants, pesando 60 gramas cada, com uma variação ali de 2 gramas para mais ou para menos, sem perda de massa. A baguete francesa, você tem que fazer 10 baguetes francesas com 250 gramas de pós e assado, com 55 centímetros de tamanho, 5 cortes. Então, tudo isso, ele é pesado, comparado, e você tem tempo para entregar, né? Então tem um pedido, eu sei que 10 horas da manhã precisa sair a baguete, eu sei que tal hora precisa sair o pão levain. Então uma competição desse nível que você precisa se dedicar, quem ganhou foi o Japão. O Japão treinou 1 ano, todos os dias, durante um ano todos os dias, chegando a treinar 18 horas por dia. Eles chegaram a falar para a gente que no final eles faziam 2 treinamentos por dia de 9 horas, né? Que era mais ou menos o tempo, porque você tem 1h30 de competição num dia antes, para você fazer o que quiser, e no outro dia você tem 8h30. Então eles chegavam a fazer 2 treinamentos por dia, valendo tempo e tudo mais. Quando você vai disputar com esses países, como China, a gente treina muito pouco. Primeiro, eu não posso parar tudo que eu faço para ir disputar uma competição dessa. Eu não posso parar minha vida 1 ano sem receber. Eu tenho família, patrocínio, né? eu tenho escola, então eu não posso parar minha vida simplesmente e vou me dedicar a isso. Eu preciso fazer as outras coisas. Esses outros países, nem todos, mas o Japão tem uma ajuda financeira do governo muito boa. A China, o rapaz de Taiwan que eu conheci, ele fez realmente por amor, mas ele tinha uma padaria. Então o que ele falou para mim? Olha, eu trabalhava durante o dia e treinava de madrugada e dormia 3 horas por noite. Eu conheci esse cara, eu conheço ele. Então, assim, é um sacrifício muito grande para você chegar lá. Então, assim, eu aqui no Brasil, junto com o Johannes, a gente chegou a fazer 4 treinamentos valendo o tempo, fora a dedicação, né, de desenvolvimento, porque você tem que criar o produto,
você tem que desenvolver, você tem que treinar peso, e aí depois você tem um treinamento valendo a competição. Tem jogo de futebol, você tem o treinamento ali, depois você tem o jogo, e a gente fazia esses treinamentos valendo o tempo e tudo mais. E fomos para Nantes uma semana antes para poder treinar, para conhecer forno, para conhecer equipamento, conhecer farinhas. E com isso tudo a gente conseguiu ficar em 9º lugar de 18 países. Para a gente foi uma vitória a 2 pontos do 6º colocado, que foi a China, né? Mas a diferença, para você ter uma ideia, o Peru, que foi o 7º colocado, que ficou menos de 2 pontos da gente, eles treinaram 3 meses. Então, assim, você pega Peru, que é muito próximo da gente, um país que não é tão forte, que o governo, as faculdades ajudaram. Então, o padeiro falou, não, 3 meses eu me dediquei à competição. E eles ficaram em 7º. E a gente, com poucos recursos, o único patrocínio que eu tive, além aqui da Escola do Padeiro Confeiteiro, foi da Puratos, né, do Johannes. A gente teve a farinha, né, a Letinho Stagionix, que é uma empresa italiana. A gente teve a manteiga Isini, que cedeu a manteiga para a gente treinar o croissant, que são manteigas caras. Então, faz diferença, né? Então, as empresas que eu tive foram todas de fora do Brasil, né? São empresas belgas, empresas italianas, mas empresas nacionais mesmo não tive apoio. Porque interessa para lá, a divulgação é lá. Se você ganha lá, eles vão falar, olha, no caso você tivesse ganhado, ele ganhou e usou a manteiga X que vende aqui. Aqui não vende. Então é difícil. Esse negócio de patrocínio nesse aspecto é complicado, porque a gente precisaria fazer um concurso legal aqui para esses patrocinadores poderem aparecer aqui. E aí sim você conseguir ter alguma coisa para você, ou seja, você não está praticando para ir para lá, você está praticando aqui. Aí você aproveita toda essa expertise e leva para lá, né? O forno na hora lá faz muita diferença, porque o forno pesa, né? O forno de um lugar para o outro muda muito, né? Sim, a gente teve muita sorte que eu treinei com o forno, que era da competição. A gente passou no centro técnico, o forno era igual. A melhor pontuação que eu tive no individual foi a baguete, que a baguete minha foi a 4ª melhor. De 18, ficando na frente da França. A França na baguete ficou em 6º lugar. Então, para você ver como é complicado, né? Você fica, os franceses, que é o país da baguete, né? E o brasileiro foi lá e ficou em 4º. Mas porque eu treinei com a farinha que eu ia usar lá, eu treinei com forno, então eu consegui entregar o que eles pediam, né? E ainda mesmo assim poderia ter ficado melhor, mas saiu ainda diferente do que eu treinei aqui, por questão de vapor, tudo isso influencia. Aí varia, aí não tem milagre, né? Aí não tem como. Não. Vamos... Você viu... Fala, Rosivaldo. Você viu, Jairo, quanto complicado que é a panificação, né? E fazer um campeonato desse é algo que é muito importante aqui no Brasil, tá? O que acontece? Eu vou até fazer um convite para a galera aí. Em setembro vamos ter aí o EIPCA e todos estão convidados a participar. Vamos bolar algum esquema para o pessoal levar a receita lá e fazer um pão. Certo, Jário? Vamos fazer um pão artesanal lá no nosso EIPCA em setembro com o padrinho Fernando Oliveira. Não, agora eu quero a baguete. Ô, Fernando, agora você vai ter que fazer a baguete, a 4ª melhor do mundo, pô. Agora você arrumou sua cabeça. Fernando, fica a dica para nós aí, a nossa responsabilidade, eu me coloco à disposição, o pessoal que está assistindo aí, que vão assistir depois, né? Sim. Eu me comprometo a ajudar a panificação brasileira nesse sentido da panificação artesanal, que é o que eu já estou fazendo toda semana aqui com o Jairo, né? Nós também. E convidando pessoas especiais como você e outros que vão vir, né? A nossa ideia justamente é isso, é a gente fazer a diferença da panificação, mas não há um nome na frente disso. Nós não queremos levar nome, que estamos encabeçando alguma coisa. A gente quer realmente fazer algo que seja funcional, que venha ajudar e contribuir com o quadro social da panificação, porque nós temos essa responsabilidade, entende? Então, em setembro, esse encontro que nós estamos promovendo aí é justamente para a gente ajudar outras pessoas
profissionais do Iapoc ao Chuí aí, que a gente que não tem a informação, que nós possamos levar a informação a essas pessoas, e o que você puder ajudar a gente nessa jornada, cara, vai ser de suma importância para a gente fazer um Brasil melhor, uma panificação muito melhor do que já tem. A gente sabe que temos muitos profissionais de excelência. Sem dúvida. A ideia não é criticar e nem pôr defeito nas pessoas, mas a ideia é trazer um novo momento, trazer uma panificação responsável, né? Acho que essa é a palavra, responsável. Uma coisa que tenha processo. Esses 800 pães que eu participei da China, todos eles é uma receita diferente do que a outra, até são semelhantes, né? Mas todas têm algo em comum, elas têm processo. Então não é colocar água, farinha, bateu e deu pão, não. Tem processo e tem história. E isso nós temos aqui no Brasil de sobra, profissionais loucos para fazer isso, e o que está precisando é de um empurrãozinho, de uma mãozinha nossa aí para chegar a avançar mais um pouco. Tá certo? Eu acho que o Brasil nunca teve, como agora, né, esse movimento da panificação. Antes era uma profissão muito desvalorizada, considerada como um subemprego, as pessoas tinham vergonha de falar que era padeiro. Eu falo que eu sempre fui padeiro. As pessoas falam, como você quer que chame? Eu falo, sou padeiro e confeiteiro. O que eu sou, o que eu consegui foi através da purificação e da confeitaria. E hoje eu vejo mudando isso, né? Pessoas que criticavam, você é padeiro, né? Até profissionais, porque sempre houve, o Rosivaldo sabe disso, essa diferença do confeiteiro, do padeiro. Hoje, minha história dentro da purificação, comecei a trabalhar com pão, depois eu fui para a confeitaria, depois na revista me deu a oportunidade de trabalhar com confeitaria, panificação e chocolateria, que eu me apaixonei, comecei a fazer chocolate. Depois a panificação veio em alta, eu voltei para a panificação com mais peso, entendendo mais, e as pessoas, você é louco, voltou a fazer pão, né? E hoje eu vejo essas pessoas que criticavam, doidas para fazer pão, né? Os confeiteiros fazendo pão, porque é uma tendência. Então isso é muito importante para quê? Para a gente criar padrão, criar receitas, criar um manual, né? O que como deve ser feito, assim como é na França, assim como é na Espanha, na Itália, que eles seguem um método de produção. Ainda no Brasil há muita divergência de informação, não tem uma coisa sólida. Eu acho que precisamos cada vez mais nos unir justamente para desenvolver esse material, e acho que encontros como esse, feiras, eventos, ajuda bastante. Essa é a ideia. Deixa eu falar uma coisa só, que assim, já acabou o nosso tempo lá no Facebook, já até parou, tá? Mas eu estou gravando aqui pelo computador, então nós vamos ter esse finalzinho. O Fernando, eu queria te agradecer a presença, certo? Você é um expoente nesse setor, e manda um abraço aí, porque você estava cheio de fãs. Se eles forem assistir o filme de novo, eles vão ver você falando abraço, tá? Não deu tempo de falar antes. Eu queria agradecer o Rosivaldo também, que está ajudando bastante. O Fernando também vai ajudar bastante a gente nisso. E informar que o encontro, como eles estavam dizendo, é um encontro para a gente ampliar a quantidade de padeiros no Brasil, tá? Eu sempre falo isso. A ideia não é ter só Rosivaldos, Fernandos, Beltrames, Luiz Farias, Shimuras. A ideia é ter essas pessoas como cabeças divulgando isso para mais milhares de pessoas que também um dia vão se tornar Fernandos, Rosivaldos, Alexandre Bispos, Luiz Farias. Ou seja, a ideia é ter esse pessoal que nós já temos, que a gente já sabe quem são, como formadores e como mentores para uma classe bem grande, que é possível, porque o país é continental, é gigantesco, e o setor é um setor barato, é um setor que dá para se trabalhar. Então, vamos fazer com profissionalização e vamos fazer com eficácia, né? Esse é o trabalho. É isso aí, vamos fazer muito. Fernando, quer se despedir? Pode contar comigo. Valeu, obrigado. Bispo, o Rosivaldo, quer se despedir? Aproveita, fala um tchau. Eu sou aquele que manda abraço para todo mundo. Obrigado aí, Jairo. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Fernando Oliveira. Foi muito bom falar com você, cara. Obrigado pela tua humildade, teu profissionalismo. É um exemplo para todos nós, tá? De coração. Obrigado. Até a próxima aí, se Deus quiser. Sim.
Tchau, gente. Eu vou encerrando aqui também. Lembrando que a feira vai ser 8 e 9 de setembro. O Fernando já está convidado, mas nós vamos fazer um convite mais formal. O Rosivaldo nem se fala, porque ele vai estar lá tocando isso, né? E as inscrições são gratuitas, já estão abertos no eipca20.com.br, tá bom? Valeu, gente. Até mais. Extrapolando o tempo do Facebook. Quem assistiu aqui no feed no YouTube depois editado, vai ver mais do que o pessoal que viu ao vivo. Bom demais, hein? Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau.